Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. E, aliás, com uma boa notícia, o Brasil encerrou o ano de 2022 com a taxa de desemprego no menor patamar desde 2015. Segundo o IBGE, as perdas com a pandemia foram totalmente recuperadas pelo mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,9% no trimestre imóvel de outubro a dezembro de 2022, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Essa é a menor taxa para o mesmo trimestre de referência desde 2014, quando foi de 6,6%. Além disso, o IBGE divulgou a taxa média anual de desemprego para o ano de 2022, que foi de 9,3%. Esse também é o menor patamar médio anual desde 2015. E a população desocupada chegou a 8.600.000 pessoas no trimestre encerrado em dezembro. Trata-se de um recuo de 9,4% contra o trimestre terminado em setembro, ou 888.000 pessoas a menos entre os desocupados. Para o IBGE, são classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho, mas que geram rendimentos para o domicílio. O contingente médio anual da população ocupada, aquela que exerce atividade profissional formal ou informal, também cresceu 7,4% em comparação com 2021. Um incremento de mais 6.700.000 pessoas, chegando a 98 milhões de trabalhadores. Mas o país atingiu um número recorde de empregados sem carteira assinada, 12.900.000 trabalhadores nesta condição de informalidade, cerca de 1.700.000 a mais que em 2021, o que representa um aumento de 14,9%. E o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar mais de 100 pessoas que foram presas após os ataques às sedes dos três poderes. Cerca de 800 presos continuam na cadeia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de pessoas que foram presas após o episódio de depredação das sedes dos três poderes em Brasília. A medida vai beneficiar presos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia. Eles vão poder retornar para suas cidades de origem, mas vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Além disso, foram adotadas medidas cautelares a serem cumpridas pelos liberados da Justiça, como passaportes cancelados, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, sem acesso às redes sociais, e também estão proibidos de se comunicar com outros investigados. Com isso, dos 2.400 presos entre os dias 8 e 9 de janeiro por causa dos atos, cerca de 800 continuam em unidade prisional. Moraes tem decidido liberar aqueles que foram detidos por condutas consideradas menos graves. Alexandre de Moraes já havia liberado outros presos após audiência de custódia e também indivíduos com enfermidades e outras pessoas em decisões individuais. E eu trago agora o destaque internacional. Os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, concordaram com a entrada da Ucrânia na aliança. Mas, segundo o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, a entrada do país é um projeto a longo prazo. Vamos conferir. A entrada da Ucrânia na organização é considerada uma linha vermelha absoluta para Moscou, que usou exatamente essa possível adesão para justificar a invasão. Aliados da OTAN concordaram que a Ucrânia vai se tornar membro da aliança, mas, ao mesmo tempo, é uma perspectiva de longo prazo. A questão agora é garantir que a Ucrânia vai prevalecer como uma nação soberana e independente e, por isso, precisamos apoiar a Ucrânia. Stoltenberg também afirmou que chegou a hora de Turquia e Hungria ratificarem a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN. Os dois países são os únicos dos 30 membros da organização que ainda não validaram a entrada dos dois países nórdicos na aliança.
No calor da guerra na Ucrânia, Suécia e Finlândia pediram para aderir à aliança, o que encerraria décadas de neutralidade militar, mas Ankara bloqueia, em particular, a adesão de Estocolmo. E agora vamos falar de esporte. Hoje é dia de decisão. O Flamengo decide contra o Independente Del Valle a final da Recopa Sul-Americana. Esse é o segundo jogo. E a partida acontece hoje às 9h30 da noite no Maracanã. Após ter perdido o primeiro jogo no Equador por 1-0, o rubro-negro precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar o primeiro título da temporada. E a novidade é a volta do atacante da seleção, o Pedro, que se machucou ainda no primeiro jogo da final na semana passada. E o desafio será enfrentar o bom time do Del Valle, que vem se destacando no continente nos últimos anos. Só para a gente lembrar, os colombianos ganharam 2 das últimas 4 edições da Sul-Americana. Olha, e ainda falando de Flamengo, um torcedor muito especial espera pelo título do Flamengo hoje. O nome dele é Gabriel Cândido e ele tem 25 anos e foi diagnosticado com microcefalia. E por isso tem uma vida cheia de limitações. Só que no último sábado, o Gabriel, olha só, ele superou todas essas dificuldades e realizou um sonho. Ele assistiu um jogo do Flamengo pela primeira vez no estádio. Um esquema especial com médicos e enfermeiros teve que ser montado. E no final, a vitória foi do Flamengo e principalmente do Gabriel. Vamos conferir. A agitação nos vestiários foi grande no último jogo do Flamengo, mas o centro das atenções não era nenhum jogador. O dia foi do jovem Gabriel Cândido, de 25 anos. O rapaz, diagnosticado com microcefalia, é um torcedor rubro-negro apaixonado e no sábado assistiu um jogo no estádio pela primeira vez. Um esquema especial com médicos e enfermeiros foi montado por causa das limitações do Gabriel. A iniciativa foi da equipe médica que cuida do rapaz. E no final tudo deu certo. O Flamengo ganhou do Botafogo por 1-0 e todos os jogadores fizeram questão de cumprimentar e tirar fotos com o Gabriel. Afinal, a grande vitória do dia foi dele. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!